Olá a todos, Wagner Maia falando novamente, dessa vez aqui da chapelaria da Câmara dos Deputados, que é por onde os políticos entram e saem, por isso vocês vão perceber um pouco de barulho. O dia de hoje foi basicamente de conversas com os deputados, foi dia de sessão na Câmara. E uma das coisas que a gente está principalmente batendo em cima é de entender quais são os reais interesses das grandes instituições na regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão e até uma coisa que eles nem vão se preocupar, que é a questão da reforma da Previdência. Então, a gente tem que perceber que as grandes instituições que levam as grandes verbas do governo no Brasil, elas estão usando as pequenas para ter dinheiro para passear de avião, para poder dizer que tem número de associados, e aí então elas terem direito de pleitear legislação em favor próprio, enquanto o correto seria uma legislação que favorecesse a pessoa com deficiência. Ontem a gente tocou no assunto ali do passe livre, do BPC, e se a gente for olhar para trás, muita manifestação foi feita nos governos anteriores, foi o oba-oba das manifestações, vamos fazer baderna na rodoviária para poder defender o direito do passe livre. O que foi resolvido com isso até hoje? Nada. Por mais que alguma instituição tenha participado, ou até mesmo nosso querido Bebeto, que levou trielétrico para Brasília, nunca foram ouvidos. Por quê? Porque não tinham sentado com quem tem a caneta na mão. E é isso que a gente está fazendo agora aqui em Brasília. Porque se alguma instituição grande quisesse realmente resolver os direitos dos usuários, hoje o Brasil não estava passando, o deficiente do Brasil não estava passando por tanto problema em relação aos seus benefícios, a perda de benefício, que só para constar foi tudo feito no governo anterior, então não adianta querer jogar a culpa no próximo. E a questão do passe livre, se alguma instituição quisesse ter resolvido, das grandes que se dizem nos representar, isso já estava resolvido, a verdade é essa. Mas não, vamos botar o povo lá para fazer manifestação, para eles acharem que eles estão sendo ouvidos. Vocês já estão vendo o que deu, né? Absolutamente nada. Porque não adianta você ficar gritando do lado de fora. Onde se resolve as coisas são aqui dentro do Congresso. É sentar com quem tem a caneta na mão, com quem tem direito do voto, ali dentro da plenária, para poder a gente colocar as nossas propostas e não as propostas que dão dinheiro para as grandes instituições. E o pessoal das associações pequenas, só para vocês fazerem um cálculo, o Brasil tem aproximadamente 500 associações de cegos. E aí o pessoal junta um grupinho ali de um pouquinho de associações. Nós representamos os cegos do Brasil inteiro. Para quê? Para quê? O que de benefício efetivo foi conseguido? Mas a Associação X participou da baderna na rodoviária. Conseguiu o quê? Mudou em quê? Absolutamente nada. Então, agora é a hora da gente parar e pensar para que essas instituições grandes estão usando as associações pequenas. Será que os direitos dos associados das pequenas associações estão sendo realmente defendidos? Ou será que o que está sendo defendido são as verbas das grandes instituições? E é para isso daí, para garantir o direito dos usuários, das pessoas com deficiência visual, que são associadas das pequenas associações, é que a gente precisa ter voz, mas através de uma associação nacional que represente o usuário, a pessoa com deficiência visual. Porque eu tenho e-mail de gente das grandes associações, das grandes organizações dizendo: fulano, você sabe muito bem que o nosso objetivo não é defender os usuários, é defender os interesses das instituições. Isso já foi escrito em lista já. Não para público ver, mas eu tenho esse e-mail. Então, eu acho que é bom a gente abrir o olho e pensar se realmente está tendo algum resultado para o associado das pequenas associações ou se o pessoal está simplesmente, se as associações grandes, se as instituições, as empresas disfarçadas de ONG estão legislando em causa própria, dizendo representar as pessoas com deficiência visual. Mas isso tudo já está sendo discutido aqui dentro do Congresso. E daqui a pouco mais a gente vai ter bons avanços nessa área. E é muito possível até que daqui a pouco a gente comece a ter grandes investigações para poder entender como esse patrimônio dos dirigentes
está crescendo da maneira que está, enquanto o restante dos associados continua sem ter nenhum dos seus direitos garantido. Então, por hora era isso. Eu continuo aqui dentro do Congresso Federal, Congresso Nacional, conversando com os deputados, conversando com os senadores. E assim, não dá para a gente ter um discurso unificado, enquanto uns estão defendendo o aumento do patrimônio, enquanto uns estão defendendo as grandes verbas para poucas instituições, enquanto a maioria das associações está penando para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta d'água, para pagar um aluguel. E ainda tem que pagar para poder sustentar passagem aérea para os outros viajarem para onde querem, dizendo que estão nos representando. Se você quiser, responde nos comentários se o seu direito foi garantido por essas grandes instituições. É hora da gente pensar que enquanto a gente não tiver uma associação de nível nacional que represente o usuário, a pessoa com deficiência visual, e não as instituições, enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar sendo usado como massa de manobra para enriquecer as empresas que estão por trás das ONGs que legislam em favor próprio, ok? Então, amanhã a gente conversa um pouco mais e eu vou encerrar esse vídeo por aqui, que ele já está ficando longo, ok? Um grande abraço, eu sou Wagner Maia, do Portal da Deficiência Visual.